Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está entrando aqui no perfil das Fivisa para a gente conversar um pouco sobre os protocolos de vigilância sanitária, né, o papel da vigilância sanitária no controle da pandemia. Então a gente vai conversar aqui hoje com o colega Daniel, né, que é fiscal sanitário aqui da Vigilância Sanitária de Salvador. E Daniel também é membro associado aqui da Asfivisa. Então eu vou convidar aqui Daniel para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá chamar Daniel. Entrar ao vivo. Olá! E aí, tudo bem? Olá, boa noite, meus aí. Que ótimo, Daniel. Tudo Obrigada, jóia? viu, por aceitar conversar aqui comigo, para a gente fazer esse bate-papo aí com os seguidores da Asfivisa, né? Nós que somos os fundadores da Asfivisa, eu aqui hoje como presidente da associação, você como membro filiado e fiscal de controle sanitário aqui em Salvador. Então, muito boa noite. E boa noite a todo mundo que está chegando aí. Agradeço Obrigada, pelo pessoal, convite. por ter entrado. Vamos lá, então. Daniel, eu estava pensando aqui em apresentar você, né? Mas você tem aí seu currículo tão vasto. Eu só sei, assim, da sua grande atuação na vigilância sanitária, É mas a gente pode drama. até falar, né, primeiro da sua formação e como você entrou na vigilância sanitária e por que a gente está aqui hoje, né, nessa associação tão preocupado com várias questões, né, principalmente ligada aí ao controle da pandemia. Então, boa noite. Boa noite, meus aí. É grato pelo seu convite, né? Realmente a Asfivisa surgiu nessa pandemia, né? Então a pandemia, ela, de certa forma, né, ajudou, por incrível que pareça, né, a montar essa associação. A gente viu a necessidade, né, de crescermos, né, e de buscar instrumentos para isso. E a Asfivisa, eu acredito que seja um caminho, né, para atingir esse objetivo. Agora, sobre esse tema, né, pandemia, eu queria ser o especialista, né, MOR, né, eu queria ser o prêmio Nobel, né, da Archivisa desse assunto, mas infelizmente não sou, né, não tenho uma trajetória profissional em gestão de pandemias, né, não sou especialista nesse assunto, mas, como a colega falou, trabalho na vigilância sanitária, esses assuntos são transversais às nossas ações, né, não tem jeito, né, e a gente termina tendo a prática dessas questões, né? Como é que é isso na prática, né? Isso a gente pode até comentar um pouco, né? Me sinto até mais confortável, né? Porque a gente está realmente na ponta. E ainda assim, eu não sou os que ficam mais na ponta, né? Ainda tenho essa ressalva a fazer, né? Tenho colegas que estão muito mais realmente enraizados, né? Vamos dizer assim, né? Nessa prática aí da gestão da pandemia na ponta mesmo, né? Minha área na prefeitura é mais radiagnóstico, trabalho mais observando, né, inspecionando esses serviços. E claro que a pandemia mexeu com todos os serviços de saúde, de interesse de saúde, né? Mudou um pouco a lógica em relação a essas questões. E aí está aí, né, nessa missão aqui impossível, nessa live aqui da Chivisa, né, para falar sobre gestão de pandemias, né, ou sobre a pandemia, né, propriamente dita, né, pelo menos de um ponto de vista pessoal, né, opinião Uhum. pessoal, né. Tenho até medo, né, de opinar sobre esse assunto, né? Porque a gente vive hoje no mundo pós-verdade, né? Não importa se a pessoa é técnica, é especialista, tem conhecimento naquele assunto, o que importa é se eu conhecer ela e gosto dela, né? E aí é isso que eu valorizo, é por aí que eu vou avaliando a informação, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente vive um pouco esse mundo, né?
Então, tenho realmente muita preocupação, né, em opinar sobre coisas que realmente Ah, não é minha eu sei especialidade, né? disso, mas Mas assim, vamos lá, né? cabeça de um doutor, né? É, Geralmente, depois que a gente faz um doutorado, a gente sabe, a gente entende que a gente sabe um tanto de um pouquinho do universo, né? Então a gente sabe que existe aí um monte de coisa que a gente não sabe, mas se quiser falar sobre esse assunto aqui, ó, tá até contra, ao então contrário, né? Cabeça imagina. para baixo e tal, né? Enfim, não sei se vocês conseguem ver. Não, A gente mas vai até falar Daniel um é pouquinho físico, aqui, né, e tal. aí a cabeça dele, né? O físico é Essa física. molecular, né? O seu doutorado, Daniel, em biologia molecular, né? Seu doutorado. Por quê? Envolveu os métodos e Uhum. técnicas da biologia Eu molecular, né? Foi fiz. em biofísica, na verdade. Biofísica molecular, né? Ou física biomolecular, né? Como o pessoal chama, né? Então é bem humilde, né, Daniel, Enfim, né? falar assim. Claro, a gente não Envolve está ciências aqui da para falar de vida. gestão de pandemia, como ele falou, mesmo porque nós não estamos atuando diretamente nessa questão, né, de gestão. Eu acho que a gente está aqui hoje, Daniel, para fazer, né, um alerta, tanto de vista profissional, de conhecimento que a gente tem acumulado sobre análise de risco, mas também de alertas que pode estar relacionado com a nossa experiência também, né, de vida. Então, eu acho que a gente pode, e como associação, né, a ideia de estar Perfeito. aqui falando pela associação é que, como o Daniel falou, nós estamos aqui reunidos, né, associados, pensando justamente numa melhoria de diálogo, né, do campo da vigilância sanitária, tanto com a sociedade, né, em geral, como com a própria gestão, ou até mesmo com a formação, né, de educação de novos profissionais. Então, eu acho que a gente, em termos de associação, a gente tem aqui, né, um papel muito importante de dialogar e de conversar. Então, eu acho que esse aqui é um espaço interessante. E eu agradeço por você, né, estar aqui hoje. A gente está começando essa série de lives mostrando o perfil dos profissionais que estão engajados nessa associação e exatamente a nossa preocupação e alguns tipos de alerta que a gente pode fazer. E quando a gente conversa com o doutor, imagine, você começou a falar aí e você já falou num tópico de pós-verdade. Se a gente, né, entra nessa questão de pós-verdade para essa época de pandemia que a gente vive, isso é uma questão muito séria, porque existem, né, verdades que são colocadas de forma muito que na verdade são aceitas pela população, mas que na verdade não são verdades. Então, quando a gente fala de era de pós-verdade, a gente está falando de conhecimentos, né? De conhecimentos não, de conceitos que acabam sendo incorporados pela sociedade, mas que na verdade não estão seguindo, né, um fundo de verdade. Né? Existem vários contextos que levam as pessoas a acreditarem numa verdade. Então, se a gente for para a pandemia, né, a gente pode pensar exatamente nessa questão ligada à vacina, né, questão de tratamento precoce, várias questões que foram trazidas e que não foram verdades, mas foram entendidas pela população como verdade. Né? É, essa questão da educação, né, que você tocou, na verdade é o alicerce, é a base de tudo, né? A educação, ela vai induzir um comportamento social. Então, a pessoa educada de tal jeito vai ter um comportamento. De outro jeito, provavelmente terá outro comportamento. Então, a pandemia, ela também é uma questão de comportamental da população. Se a população não se comporta, não aprender a se comportar da forma correta, realmente a pandemia, ela vai nos custar muito, né? Vai custar muito essa população, né? Quantas vezes vamos ter que errar até acertar? Não sei, né? A ciência, ela se dá por processos, ela não acerta de primeira, muitas vezes não acerta de primeira, né? É um processo, demora, e até agora, por enquanto, acertamos, mas também erramos, né?
Ou seja, estamos buscando É, o acerto pleno, né, vamos dizer assim, né, que é superar a pandemia, né? Mas ainda isso não aconteceu, né? Ela está aí, está viva, infelizmente, né? Temos mais questões do que respostas, né? Temos vacinas que as pessoas vacinadas se contaminam, não vacinados que se contaminam também, né? Então tem muita confusão sobre essa comunicação, né, em relação a essas questões todas. E a população, né, sem uma base educacional sólida, sem ser capaz de, escutando a informação, lendo uma informação, em é, buscar o lastro daquela informação, aquela informação está baseada em quê? E, infelizmente, é muito difícil, né, para a população, né, que não teve esse treinamento de buscar informação, de ir atrás de referências, de, de verificar se aquilo, né, é verdade ou tem lastro, vamos dizer assim, né, fica muito difícil se comportar da forma correta, né? E isso não é da noite para o dia, né? Não é amanhã tem uma pandemia e tá, depois de amanhã temos que aprender. é, Infelizmente, tem que aprender antes, no passado. E aí, quando aconteceu a pandemia, né, estaríamos preparados para ela. Mas, infelizmente, esse processo não aconteceu, né? E não foi só no Brasil, foi no planeta inteiro, né? Nós não estávamos preparados a nos comportar da forma que temos que nos comportar para é. superar esse cenário, né? Então, a questão comportamental é muito importante, né? De como temos que se comportar. Eu vou até perguntar para mim, pergunta do milhão, e qual jeito você tem que se comportar? Existe pressupostos, né, de como temos que nos comportar, né? Agora, quando é que É. vamos acertar? Quando a pandemia ir embora. Quando a Agora, pandemia foi embora é porque a gente acertou, né? exato, Enquanto ela não foi é porque não acertamos. Estamos errando ainda, né? É isso, né? Uma visão bem exato. pragmática, né? Vamos colocar assim, Marcele né? está até falando aqui, E em desculpa te relação à vigilância, interromper, ela está desculpa. falando que foi muito lúcida a sua colocação. É interessante a gente conversar aqui também, que as pessoas possam interagir. Se vocês quiserem fazer pergunta, pessoal, muito obrigada, viu? Todo mundo que está entrando aí. Se quiser fazer pergunta, interagir com a gente. E aí você entrou numa questão de comportamento, né, Daniel? E eu queria até ilustrar um fato que ocorreu ontem e que eu achei muito interessante o seu comportamento. Eu acho que é um exemplo. Eu falei aqui em casa hoje. Eu falei que eu tive dois exemplos hoje, né? Assim, em relação a gente ter consciência sobre essa questão da pandemia. E aí eu estava falando, olhe como é um comportamento de um fiscal sanitário. Ontem a gente tinha a nossa assembleia, né? Você ia participar da assembleia, né? Quer dizer, nós tivemos a assembleia, você ia participar. Quando chega no estacionamento, né? Você recebe, você lê o seu WhatsApp e vê que tem uma pessoa da sua família que foi contaminada pelo vírus, né? Que estava que está com Sim, Covid. Então, naquele momento, confirmado, né? Então, foi naquele momento, a confirmada. sua responsabilidade foi o quê? Já estava lá no prédio onde ocorreu a assembleia. Você voltou para casa, deixou um recado no WhatsApp dizendo que não ia poder participar, exatamente para evitar o risco, né, que poderia estar, né, no caso, se você tivesse contaminado também, levar para outros colegas. Então, esse é o comportamento do fiscal sanitário, que é consciente do risco, que sabe antever o risco, né, que sabe, que tem uma perspectiva de controle, avaliar riscos. Avaliar E riscos, aí talvez, né? a gente percebe outra situação onde a gente está observando na população como um todo que as pessoas muitas vezes não se preocuparem em fazer um teste, muitas vezes não têm acesso, né? A gente sabe que está difícil também o acesso aos testes. Mas outras vezes é outro Isso é capítulo. outro Outras capítulo. vezes as pessoas não querem mesmo fazer o teste porque não querem ir para o confinamento, preferem não saber, está com sintomas leves, né? Tem, né, ali uma simples alteração ali, como se fosse uma gripezinha, e aí acaba não fazendo o teste, só que não se toca para essa consciência de que ao não fazer um teste, a não ter a consciência do seu diagnóstico, ela continua ali espalhando o vírus, né? Então, a gente percebe isso de muitas pessoas, né, na população. Então, eu acho bom a gente,
né, começar com esse exemplo do que é você ter consciência de um risco e você ser responsável não só por uma questão individual, como uma questão coletiva. Aí que entra os protocolos de vigilância sanitária, que está preocupado com uma questão, uma proteção coletiva. Então, você pode falar um pouquinho disso, Daniel? Assim, qual é a sua, como é que você enxerga isso? E como que Olha, você realmente teve essa atitude tão, eita tema né, espinhoso, viu? tão... Eita tema espinhoso esse, viu? É um tema extremamente difícil, extremamente complexo para se falar, né? Me falta lastro, né, para poder falar sobre tema tão complicado, né? Bom, do ponto de vista prático, pragmático, né, como leigo, vamos dizer assim, né, eu não fiz nenhum cálculo, né, peguei lá minha planilha, vou fazer um conta aqui para saber se o tamanho do risco, né. Não, eu não fiz isso, né, ninguém vive assim, né. É uma questão mesmo de comportamento, de consciência, né. Se existe a possibilidade, né, de evitar esse contato, por que não, né? Agora, vamos supor que não existisse essa possibilidade, né? Realmente, eu tô, ó, não tem jeito, eu preciso. Será que eu ia me comportar da mesma forma, né? Então, eu não sei, sinceramente, né? Uma situação de aperto, uma situação de, enfim, né? Que eu não consigo imaginar agora, né? Como é que eu ia me comportar, né? Não sei. O ser humano sob estresse, sob tensão, com a fome na barriga, vamos colocar assim, né? Como é que a pessoa dessa se comporta, né? Como é que é? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade, né? Então, às vezes a pessoa aprende, tem que ser de um jeito, aí vem a realidade e ela passa que nem um trator por cima de você, né? Muitas vezes. Então é difícil julgar, né? O comportamento das pessoas, né? Agora, se sem uma educação básica sólida, né? Tem um alinhamento, digamos assim, né? Bem trabalhado no passado, né? De forma que quando aconteça o desastre, quando aconteça uma pandemia, né? Essas pessoas falem mais as mesmas línguas, né? Então o que eu pensei nessa pandemia é isso, né? São muitas línguas sendo ditas ao mesmo tempo, muitos conceitos, né? Muitos entendimentos, né? Que às vezes se torna uma torre de Babel, né? Você não sabe se essas pessoas estão realmente falando a mesma língua ou não, né? O que é que está acontecendo, né? Então, quando você tem realmente, né, uma falha educacional, né, é, eu entendo que esse cenário é compatível com isso, né? Essa falta de Exatamente. de E alinhamento, o essa falta de comentário aqui treinamento, de né? Marcele, ela fala assim, ó, e muitas vezes por conta da dicotomia em que vivemos. Querendo ou não, o posicionamento do chefe político influencia em muitas pessoas, inclusive esclarecidas. Então, aí a gente vê essa coisa de usar máscara, não É, usar máscara, tomar ou não tomar a ó, vacina. é, é bem complicada essa questão, né? Bem complicado mesmo, né? Isso me faz lembrar aquela religião, né, que você não pode receber sangue, né? Você não é proibido de fazer transfusão, uma coisa assim, né? E a pessoa, eu entendo, né? Pelo menos é o que eu leio, né? Que tem o direito a não querer receber esse sangue, essa doação, né? Ela tem a opção, a família, enfim, né? De apostar em uma não transfusão, porque a legião não permite, e a pessoa falecer, né? Então, como é que fica? Pode isso, né? O médico que está lá, que jurou, né? Como é que, em salvar a vida, como é que ele compatibiliza isso com essa outra questão social, né? Então, eu realmente, eu tenho muita dificuldade de julgar, né? Todos esses comportamentos, todas essas questões, porque é algo mais amplo, é complexo, né? Eu acho que a melhor palavra é essa, né? É um tema complexo, espinhoso, eu comentei isso no início, né? E vamos dizer assim, né? É que nem querer trocar a roda com o carro andando, né? A gente vê as coisas acontecendo e é muito difícil, né? Você dizer, ó, o norte é esse aqui. Não, esse aqui está errado. Eu tenho muito cuidado, né, com É, essas o, questões. Seria muito bom, né, que todos estivessem alinhados em relação a isso, né? E alinhados da forma correta. Quem é que vai dizer quem está certo e está errado? e, É a pandemia. Enquanto a pandemia estiver por aí, é porque estamos errados. e, É isso. Tem que ser uma visão exatamente, pragmática Daniel. mesmo, Agora a né? gente tem, assim, dentro do nosso papel mesmo, né, de difundir conhecimento e que a gente, você, né, já começou a live falando dessa coisa de pós-verdade, onde as pessoas às vezes aceitam meias verdades ou verdades que não são inteiras, justamente porque é mais cômodo. Inclusive esse termo pós-verdade, ele surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã,
onde as pessoas não aguentavam mais ouvir notícias tristes e dramáticas. Eles queriam que a imprensa começasse a falar de coisas mais suaves. Então, a verdade ela começou a ser deturpada de uma forma que as pessoas não sentissem tanto esse impacto. Quer dizer, a própria sociedade começou a exigir esse movimento de uma verdade que fosse menos impactante. Então, nisso a gente vê várias questões onde as verdades elas são ditas apenas de um lado, apenas de um interesse, e que muitas vezes, né, acaba comprometendo. Então, no caso de vigilância sanitária, como a gente trabalha com uma questão, né, bem específica de risco, onde a gente tem aí protocolos específicos a ser seguidos, além da orientação da ciência, né, obviamente, a gente tem protocolos específicos para exigir, né, da própria sociedade que se cumpra para que esses riscos possam ser controlados. Hoje mesmo eu estava lendo o decreto que foi publicado ontem, né, pelo governo do estado, e lá estava bem claro, né, várias questões que foram trazidas, né, de adequação, que vale a pena conversar sobre esses decretos e mostrar como isso está sendo ajustado para o controle da pandemia nessa terceira onda. Mas lá tinha bem claro, assim, dizendo que era um papel da vigilância sanitária municipal, né, fazer valer esses decretos e esses protocolos. Então, é aí que a gente entra, Daniel, com a questão específica que me preocupa muito, como que a vigilância sanitária ela pode chegar de uma forma mais... como é que a gente pode dizer? Eu não vou dizer suave, mas assim, que as pessoas possam receber a vigilância sanitária como uma instituição que está ali para proteger e não aquela imagem que tem um fiscal sanitário quando chega, que é o setor regulado que não quer atender bem, né, porque acha que a vigilância sanitária está ali para impedir o seu comércio, impedir, né, as suas atividades, e a própria população ela ainda não entende bem esse papel de proteção da vigilância sanitária. Então, enquanto associação, uma das questões que a gente tem discutido muito é isso. Como é que a gente vai dialogar com a sociedade e mostrar que esse papel é importante e que a gente precisa fazer cumprir, né, todos esses decretos para o bem da própria população? O que você comenta sobre isso? É outro tema espinhoso, né? A vigilância sanitária só tem missões impossíveis, né? Só tem temas espinhosos, bem espinhosos, né? Não tem uma receita de bolo, né? A pessoa que é restringida da sua liberdade, ela tende a ficar chateada, a ficar até com raiva, né? Muitas vezes você gera um problema mesmo, né? Para aquele serviço específico, né? Que você interditou, né? Fez uma ação mais extremada. Então ela não vai ver coisa boa, né? Ela, do ponto de vista individual dela, uma empresária, um empresário, não vai ver sentido naquilo, né? Por mais que você justifique que você fez isso para proteger a coletividade, ele como indivíduo, ele está vendo o lado dele, né? Um lado que está prejudicado. Ele não está vendo o lado daquela maioria que vai estar protegida, né? Não existe essa balança, né, nessa relação. E aí você está sujeito, né, inclusive, a correr risco de vida por essas questões, né? Você interferiu na atividade econômica da pessoa, né? Daquela empresa. E você pode sim ser ameaçado, perseguido, né? Claro, né? Você está sujeito a isso. Agora, como é que muda isso? Uhum. Como é que inverte essa lógica, né? Se a empresa tivesse consciência de que, né, a ação da vigilância sanitária é justamente para proteger a população e que ele tem que fazer o correto, provavelmente ele estava adequado. Ele não estaria fora das normas, vamos dizer assim, né? Se ele tivesse essa consciência, com certeza ele estaria adequado, não precisaria ser interditado. E muitas vezes, quando precisa ser interditado, é porque, né, como é que eu entendo, né? Uhum. Ou a pessoa foi imperita, né, aquele estabelecimento foi imperito, né, não soube fazer, né? Ou negligenciou, foi imprudente, enfim, né?
Ou então é má fé, né? A pessoa realmente está na vantagem econômica em trabalhar errado, ele prefere trabalhar Sim, errado porque está na vantagem econômica. Então eu só vejo esses dois cenários. Eu não vejo um terceiro cenário, né? Tem um terceiro cenário, o fiscal errou, né? Foi lá e pediu que não devia, né? Tem essa possibilidade também, né? E aí, enfim, né? Ato nulo, né? A administração pública pode rever seus atos, caso tenha cometido algum erro, e bola para frente, né? Mas em sim. geral é isso, né? São Pois são é. esses cenários que E eu vejo, né? ainda ontem eu estava vendo uma discussão acho que era o presidente da Associação de Produtores de Evento. Em função desse decreto, os produtores de eventos estão se sentindo muito prejudicados, né, por conta de vários cancelamentos e restrição, número de pessoas, enfim, várias questões que tiveram que se adequar. E aí eles trouxeram a questão assim de que existe aí um protocolo, né, de vigilância sanitária a ser seguido, um protocolo sanitário que é a entrada, apresentar atestado de vacinação completa, a utilização de máscaras, né, e o limite de pessoas. Aí ele fala assim, por exemplo, um teatro Castro Alves, ele citou exemplo de eventos assim específicos, um teatro. Um teatro você vai lá assistir uma peça, você não vai falar, você vai ficar com uma máscara, né? E a possibilidade de ocorrer ali um espalhamento daquele vírus é menor do que, por exemplo, num bar, num restaurante, onde as pessoas chegam, tiram logo a máscara, às vezes tem até música ao vivo, as pessoas cantam, falam alto. E aí a gente assim tem acompanhado, inclusive, vários artigos científicos mostrando o quanto o vírus ele se espalha muito mais quando a pessoa fala alto, né? Não é só quando a pessoa tosse, mas a pessoa falar alto, ela também tem uma capacidade maior de expelir esse vírus. A pessoa não falar e utilizar máscaras, isso é uma proteção, né? Então, assim, eu acho que vigilância sanitária, poder cobrar esses protocolos de utilização de máscaras e a questão da vacinação, como é que você vê isso na prática, que pode funcionar para a questão de eventos, teatros e bares, e essa diferença, né, assim, na prática, como é que a gente poderia, de fato, controlar isso e conscientizar a população? É, essa é outra pergunta do milhão. Na prática, né, é tudo muito difícil, né, porque a gente volta para aquela questão do lastro educacional da população, né. Então, eu gosto muito daquele artigo 3, né, da Lei 8080, né, barra 90 do SUS, que fala, né, que as questões sanitárias é um reflexo das questões sociais, econômicas, né, do nível de desenvolvimento humano. Então, Uhum. tudo isso vai refletir na questão sanitária, né. Então, a melhor forma, né, de se atacar tudo isso seria com a educação de qualidade para a população, né? Para que nosso trabalho, inclusive, fosse facilitado, né? Mas nós não temos esse cenário, né? Nós temos um cenário muito ruidoso, né? Um cenário de conflito, quase uma arena, né? Vamos colocar assim, né? Uma arena de conflitos, né? Essas relações, né? Da vigilância sanitária com o mercado, com as pessoas, né? Com o indivíduo, com a empresa, né? Não é simples. Isso aí não é uma equação simples de ser implementado, né? Mas está aí os decretos. Isso é outra questão também, né? Essa questão da legalidade. Então, o ideal é que a ciência e a técnica, que a legalidade, que a prática ali na ponta, né? E que a fiscalização, elas estejam todas alinhadas, estejam todas para o mesmo norte. Mas muitas vezes a ciência e a técnica aponta para a esquerda, a prática lá do serviço é direita, a lei aponta para cima e o fiscal aponta para baixo. Então, esse é o pior cenário de todos. Qual é o resultado disso? É o caos, né? É o cenário de sensação de caos, é a Torre de Babel, né? A gente colocar assim, né? Como é que a gente supera isso, né? Quando isso acontece? E quando é que isso acontece, né? A falta de treinamento de todos, né? Não só do setor regulado, do órgão que fiscaliza também, da legislação, às vezes defasada, desatualizada, né?
que não consegue acompanhar, né, a evolução tecnológica, ou o conhecimento, né, que seja, né, como você comentou, né, já tem artigos que falam de como a máscara impede a propagação do vírus, né, mas temos alguma lei, né, de como trabalhar isso na prática, né? Não tem lei nenhuma Inclusive, até agora, né? Por que inclusive, nós não temos uma lei até agora, né? São questões, né? e Temos aí eu mais queria questões do que aproveitar respostas, uma né? questão assim, né, de ordem prática mesmo, de utilidade pública. E queria perguntar ao pessoal que está aqui assistindo a live, o que eles acham dessa questão da utilização de máscara, da forma correta de utilizar máscara e o tipo de máscara. Porque, né, são coisas tão batidas que a gente acha que está tão batida. E a gente vem falando, né, que tipo de máscara utilizar. A gente tem alertado sobre a questão da máscara N95, né, que é aquela máscara que de fato vai conseguir fazer essa filtragem e impedir a contaminação, né? Tanto daquele que está contaminado jogar no ambiente, como você respirar esse ar contaminado. Então, assim, a utilização de máscara em 95. Aí você vê pessoas com máscara de crochê, máscara de malha, máscara de não sei o quê, assim, como se estivesse só obedecendo um protocolo. E uma outra coisa, Daniel, eu queria até colocar a máscara aqui, porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas têm dúvida de como usar uma máscara? Porque teve um médico que fez um vídeo essa semana que viralizou o vídeo, que ele falou assim, ó, máscara não é brinco para colocar na orelha e máscara não é colar para colocar no pescoço. Então, como é que se utiliza uma máscara? Né? A gente tem que fechar, vedar. Olha aqui, ó. Vou fazer isso aqui porque eu acho que é de utilidade pública. Então, isso aqui, ó, precisa Com estar certeza. vedado. Não pode passar o ar. Se o ar estiver passando, não existe proteção. Estou com uma máscara aqui, né, modelo N95, que está acoplando bem na minha face. E, infelizmente, a gente vê isso, Daniel. Tem profissionais de saúde utilizando, inclusive, a máscara cirúrgica. Quer dizer, se a pessoa vai ao médico, vê um médico usando uma máscara cirúrgica, a máscara folgada de um lado, folgada de outro, ele vai pensar, por que eu tenho que usar uma máscara, né? Com essas características que eu acabei de falar aqui. Então, você acha que um fiscal de vigilância sanitária, ao fazer uma fiscalização, né, esses protocolos agora dos eventos, por exemplo, ele chega num ambiente desse, você acha que ele observa se as pessoas estão utilizando máscara corretamente e parar para fazer esse educativo? O que você acha? Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Quem avalia o avaliador, né? Quem é essa pessoa, né? Who watches the watchman? Eu não sei como é que está essa questão, né? Se o fiscal sanitário ele está observando isso, se ele não está observando, né? Eu realmente não, recentemente, né? E antes da pandemia fiquei em home office um tempo, né? Então não participei muito do início da pandemia. Agora estou trabalhando normalmente, mas eu não estou, digamos assim, né? Fazendo parte dessa linha de frente que Aham. vai em restaurante, lanchonete, em shows. Estou mais restrito ao radiodiagnóstico, né, ao serviço de radiologia e mamografia, e realmente eu não sei como é que está essa conduta, né, em relação a essas questões dos eventos, né. Nas clínicas que eu olho, normal, todo mundo de máscara, tudo certinho, lindo, maravilhoso, né. Pode ser que eventualmente uma outra clínica fale nessa questão, né, costuma ter denúncia, né, tiver lá atender denúncia. Eu já entrei numa clínica, né, que tinha um cidadão que estava com máscara no queixo, né, e a gente solicitou Olha, encarecidamente, né, que ele colocasse, né, a máscara e tal, né, que era uma clínica, mas ele se negou a fazer isso, né, chamou a gerência, solicitou, né, que a gerência tomasse alguma providência, né. Então é uma relação pois é. bem complicada essa aí, né, essa questão de como, Até né, a Marcele está fazer, falando, né. eu Não é citei fácil o não, exemplo do é uma médico, situação mas complexa. Marcele está falando aqui, ó, são várias questões envolvidas. A máscara cirúrgica que recebemos da prefeitura,
como cobrar se o órgão não fornece? E aí ela fala assim, observamos sim, mas como cobrar se não usamos? E aí é que entra a... É, aí entra a questão que eu adoro, né? Que é a questão pragmática, né? Você pode até cobrar. Agora, qual o significado que a outra parte, né, vai receber essa informação, né? Eu estou cobrando algo, é que nem o médico que fuma, dizendo que você não tem que fumar, mas o médico fuma, né? É que nem a nutricionista que não consegue emagrecer, vamos colocar assim, atendendo um paciente que precisa emagrecer, né? Então, são as questões, né? É muito difícil, né, para uma pessoa leiga, vamos dizer assim, né? Entender, fazer essa leitura, né? Ela vai ver uma contradição aí, né? Muito evidente, né? A pessoa está me pedindo que eu seja assim, Exatamente. mas ela não é. É difícil, Tem é esse, bem difícil, é complicado. Agora, eu realmente, no início da pandemia, eu lembro que teve sim, né, uma crise de fornecimento de máscara, né? Hoje, na minha prática, né, eu não tenho dificuldade com máscara. Sempre quando eu preciso, tenho acesso à máscara, né? Aí eu não sei pelos colegas, né? A Marcelo comentou isso, né? É outro distrito, né? Outra realidade, do ponto de vista de gestão. Então, eu não saberia dizer, né? Para eles como é que está essa questão. Para mim, que eu fico em outro local, eu não vejo dificuldade em ter acesso a esses insumos, né? Jamais entrei ou fiz a inspeção sem máscara. Isso nunca aconteceu. E eu me nego a fazer a inspeção sem máscara até pela minha própria segurança, né? você Minha está segurança falando, e né, dos Daniel? outros. A gente precisa dar o E até para exemplo. Se um legitimar minha médico ação, né? que fuma, né, ele vai falar que fumar faz mal à saúde, fica difícil você falar de uma coisa que você não consegue dar o exemplo. Agora, Glória está falando aqui que É sempre bem está complicado. observando nas inspeções. Então, eu acho assim, é o tipo da coisa que a gente não pode chegar lá, dar nenhuma punição porque não está usando a máscara corretamente, mas parar um momento para fazer de caráter educativo, né? E fazer esse alerta, eu acho sim que sempre vale a pena. Porque é naquela pessoa que você para ali que ela vai multiplicar e passar para várias outras. Né? Então, a autoridade que tem um fiscal sanitário para trazer as questões, de poder mostrar exatamente qual o risco que a pessoa está correndo e como que ela pode se proteger. Eu vi saiu um artigo agora, que foi uma revisão com a meta-análise, mostrando o efeito protetor das medidas não farmacológicas para o controle da pandemia. Então, nada mais, nada menos do que utilização de máscaras, efeito protetor, distanciamento social e utilização de álcool. Então, são medidas tão básicas e que a gente precisa valorizar. E esse é um papel da vigilância sanitária, fazer esse alerta. Né? Isso está na mão de todo cidadão, quer dizer, a gente, claro, considerando questões de acesso e limitação mesmo, né, de determinadas populações mais vulneráveis, mas, no geral, são questões que estão ao alcance de todos. Marcelo está falando, é nosso trabalho também educativo. Isso aí, Marcelo. Não é isso, Daniel? Poxa, Neuza, aí você poderia repetir um pouco a questão? O que é que Não, você queria eu que eu falando, eu comentasse? Eu estou perdi um pouco a... repetindo mesmo, né, reforçando essa questão de que o nosso papel educativo, né, mesmo que não haja uma punição por não, né, não estar utilizando a máscara corretamente, não, a questão não é essa. Mas é uma questão de poder fazer esse alerta baseado nas evidências científicas, né, que mostram que existe um efeito protetor na utilização de máscaras. Né? É um efeito protetor importante para a disseminação desse vírus. Né? A gente tem várias outras medidas, por exemplo, se a gente for falar da questão da. E Hã? demorou, né? Para chegar nessa conclusão, né? Demorou para chegar nessa conclusão, né? Porque esses artigos científicos também teve o contraditório, né? Tem um monte de artigo aí que condenou uso de máscara, que isso, que aquilo, que não fazia efeito. Enfim, no ano Isso passado teve muito isso também, né? Foi é uma uma revisão enxurrada de informações, né? sistemática.
É uma Hoje revisão não, hoje a sistemática, coisa está que mais. foram avaliadas Hoje medidas a de coisa está saúde pública mais no mundo perfeita. inteiro. Então, Exatamente. Esse ano, né, isso está mais fechado, está mais amarrado, né? Mas eu lembro que no ano passado, né, no início da pandemia, se questionava tudo, né? Se questionava qualquer ação que fosse contrário a certos interesses, vamos colocar assim, né? Então, eu vou procurar o contraditório. Tem um filme muito bom, né, até que fala um pouco sobre sim. isso, né, que se chama Mercadores da Dúvida, né? São pessoas que, às vezes, plantam a dúvida, né, para poder, na dúvida, Uhum. eu poder continuar fazendo o que eu quero, né? Seria, entre aspas, um contraditório, né? Para não ter aquela certeza absoluta, né? Infinita, é, que define, né? Um único caminho. Então, eu vou lá, plantar dúvida para eu ter alternativas, né? Então, essa pandemia foi muito marcada por isso, né? As questões ambientais também, né? De aquecimento global, essas coisas são muito marcadas por isso também, né? Tem os mercadores da dúvida, né? Que plantam, Sim. né? Dúvida sobre assuntos já meio consolidados, né? Razoavelmente consolidados, né? E principalmente propagandeiam a dúvida, né? Então é um projeto, vamos colocar assim, né? Os Mercadores da Dúvida é um projeto de propagação de dúvidas para se gerar realmente insegurança, para que eles possam se sentir mais confortáveis naquelas práticas que eles, para eles, Pois é. é uma vantagem, vamos colocar assim, né? Então aí eu entrei em outro tema, que é negacionismo, fake news e pseudociência, né? Que alimenta E a gente não pode essas questões negar todas, né? que a gente está vivendo um Então é um tema momento muito enfático dessas questões, né? De negacionismo, de fake news, principalmente pela facilidade de feito por disseminação de notícias, que é profissionais, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. e feito Então é por isso, Daniel, que existe exatamente, também um movimento que, inclusive, a Asfivisa está corroborando com isso. Eu acho que é um dos motivos muito forte que une a gente é de tentar trazer a informação de forma mais, mais baseada em evidência possível, né? Que a gente possa trazer, colocar essa informação mais a serviço da sociedade e comunicar isso. para isso, né? Pronto, para isso é importante te referenciar sempre, né? Você falou de meta-análise. Aí eu pergunto, quais meta-análises? Quem publicou? Tinha relação de conflito de interesse? Ou seja, existe uma estratégia, né, uma técnica para até validar ou descartar uma meta-análise, né? Você precisa saber quem fez, por que fez, quando fez, se há uma relação de conflito de interesse de quem está fazendo, né? Tudo isso é importante, né? Já pensou eu aqui, sou da indústria tabagista, e cientista, né? E aí eu começo a, né, prêmio Nobel até, né, sei lá, e vou dizer que, né, o cigarro, não há evidências científicas que o cigarro faz mal à saúde, né? Quem está falando é um cientista da indústria tabagista. Qual é o significado dessa informação, né? Ele é cientista, né? Ele é profissional, né? Mas olha a relação de Olha, conflito que ele Daniel, tem, a gente já que que ele é consome funcionário da indústria. ciência, O quanto aquilo é a relevante. gente que consome Então, esse é o mundo ciência que a gente vive. de revistas, de periódicos respaldados e renomados, a gente sabe, inclusive, a dificuldade de se publicar nessas revistas de grande impacto, exatamente por conta dos critérios que existem, né? Revisão por pares. A questão de conflito de interesse é uma das primeiras questões a ser colocadas num artigo científico. Inclusive, quando você publica, você tem que declarar qual é qual o vínculo que você tem para você Tem que estar fazendo declarar. aquele tipo de abordagem, para ver se aquele vínculo, aquela abordagem sua é tendenciosa ou não. A revista vai recusar, inclusive se for o caso de identificar conflito de interesse. Então, eu acho que isso, né, é uma questão que está longe dos periódicos respeitados e renomados. E é essa ciência que a gente precisa seguir. Nessa ciência que a gente precisa divulgar, por exemplo, esse artigo, essa meta-análise que eu acabei de citar, ela foi publicada em periódico, né, de grande respaldo internacional. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar falando com referências, como você falou. Buscar referências para não estar repetindo coisas, né, que muitas vezes são colocadas, né, em formas, seja
né, de relatórios ou de opinião individual. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. Então, como ciência, né, e como divulgadores de ciência, a gente está batalhando por isso. Em relação a essa questão do trabalho, né, de vigilância à saúde, né, não vou nem pensar na sanitária, né, falar de forma mais ampla, né, eu lembro que tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é, se eu não me engano, é a 588. Depois a gente pode checar isso, né, e atualizar aqui na live, né, posteriormente. E lá fala da dedicação exclusiva, que o profissional de vigilância à saúde necessita ter a dedicação exclusiva, né? Então, se você vê, né, a Lei 8080 e a Constituição Federal de 88, né, junto com essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, faz todo sentido, né, que o profissional de vigilância à saúde seja a dedicação exclusiva, que ele não possa trabalhar, né, em outros serviços de saúde, do qual ele avalia, porque a vigilância à saúde é um órgão gestor, né, é um órgão avaliador, vamos colocar assim, né, de empresas, de serviço, no caso da vigilância sanitária, ou de cenários, né, epidemiológicos, no caso da VIEP, CIEVES e outros, né. Então, tem um profissional que trabalha fazendo isso, mas também está no mercado, né, ou está na assistência, que seja, isso gera uma relação conflituosa. E é por isso que é necessário a dedicação exclusiva para dar mais celeridade a essas avaliações e análises. Claro que não é uma bala de prata, né? Tem que ter outros sistemas de compliance, né, para dar lastro, né, a essas avaliações, porque senão termina sendo uma avaliação sem muito O que, lastro, né, o que você está falando aí é uma da questão informação, né? específica, né, entre setor regulado e responsabilidade técnica, que é uma coisa que, né, não pode ter. Não, 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 que nada, longe disso, longe de muito mais amplo, né? Qualquer profissional da vigilância da saúde. Está lá uma mulher da VIEP, por exemplo, vamos supor, caso hipotético, né? Ela recebe uma denúncia de uma infecção por micobactéria em loco cirúrgico, né? De um hospital desses, que muitas vezes ela está lá trabalhando em outro período. E aí, como é que ela vai avaliar isso? Né? Ela vai avaliar isso, ela vai botar isso para frente, né, já que foi um colega de trabalho do hospital dela, né, que vivenciou isso. Então, isso é muito mais amplo, não é só a questão da vigilância sanitária, claro, né, isso aparece de forma evidente. Mas na vigilância da saúde, como um todo, também aparece. Na Visambi. Visambi vai para a rua, fiscaliza, ou melhor, precisa inspecionar, né, a carro-pipa, poço artesiano, qualidade da água. Então, ela também está sob essa égide, né, do conflito de interesse. A vigilância da saúde epidemiológica também. Você tem a enfermeira da VIEP, mas ela pode estar no hospital. Ela recebe dados desse hospital, né? E a gente sabe que a maior dificuldade hoje é justamente o registro, é a notificação dos agravos, né? É tudo muito subnotificado. Então, eu acho que existe sim uma relação conflituosa, né? E pode ser, não estou dizendo que é, e pode gerar sim um desvio de qualidade, né? Pode gerar uma dificuldade em se investigar essas questões, né? Fazer investigação epidemiológica, fazer inquérito epidemiológico, né? Já pensou você fazer inquérito epidemiológico da colega, né? Que passou por um processo, né, que gerou um agravo? Então, é tudo muito conflituoso, né, essas questões. Então, a gente tem que sim estar atentos, né, alertas, para evitar ao máximo esse cenário. Agora, quando é que isso vai acontecer? Não sei, né? Porque o que mais tem, na verdade, hoje no serviço público, né? Essa coisa do duplo vínculo, né? Tem muita gente com duplo vínculo, né? É uma característica do profissional de saúde, né? Mas dentro da vigilância à saúde, a gente tem que repensar Daniel, não isso um sei se pouco, eu você acho, está né? E a acompanhando, pandemia não parece sei se que você está acompanhando, dramatizou por mais exemplo, a ainda lei da isso, né? inovação, né? Ela foi, ela foi publicada em 2014, não é isso? Se não me engano aqui, 2014. A lei da inovação, ela permite ao, ao cientista, ao pesquisador, ao servidor público a ter atuação no mercado, justamente porque o conhecimento ele precisa sair da esfera só do conhecimento de tese. Ele precisa passar a ser produto de mercado. Então, né, a gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, senão a nossa live vai destoar um pouquinho. Mas é Sim. importante a gente, né, entender que estamos respaldados por lei também para tornar o conhecimento produtos no mercado.
Então, o mesmo profissional que faz uma pesquisa, que descobre um determinado produto, que tem uma patente ou que tem uma tecnologia, qualquer questão específica, ele pode transformar isso num produto comercial e ter participação nesse produto comercial. Isso a gente está protegido pela lei da inovação. Então, isso é algo novo, né? Mas a gente pode até Sim. marcar um outro momento para falar sobre isso, mas mostrando que a gente É, precisa, na como eu falei, né? verdade, evoluir com o conhecimento. Eu acho que a gente está aqui hoje mostrando que há uma É, necessidade de colocar o conhecimento à disposição da sociedade. Então, nós aqui, como associação, nós não, com sabemos que a certeza, com vigilância certeza. sanitária ela tem um conhecimento muito grande, não só pelos técnicos, né, que são bem formados, todos os técnicos da vigilância sanitária têm pós-graduação, alguns têm mestrado, outros doutorado. Então, é um corpo técnico, eu falo isso da questão específica de Salvador, que eu conheço, é um corpo técnico bem preparado, é um corpo técnico que tem muito conhecimento. Inclusive, Glorinha falou aqui que vem fazendo a abordagem educativa, né, sobre a forma correta de utilizar máscara. Né? São profissionais de muita experiência no mercado e a gente está aqui hoje, né, por essa live das Fivisa, tentando mostrar que existe um conhecimento e que esse conhecimento precisa dialogar com a sociedade. A gente não sabe ainda de que forma, a gente está aqui conversando, né, sendo transparente, como você falou desde o início da live. Eu não sei a fórmula de tudo, eu não sei como é que se faz as coisas, mas a gente está aqui mostrando que está aberto a esse diálogo e que a gente tem pontos de vista que são baseados em ciência, que são baseados em conhecimento e que a gente pode, né, implementar isso. Então, isso eu acho importante a gente reforçar aqui na nossa live. Com certeza, né? A vigilância como um todo, né? A sanitária e outras vigilâncias, né? Ela tem um papel muito claro, né? Um papel social muito claro. Mas muitas vezes esse papel social muito claro, ele se dá por conflitos, por uma relação conflituosa com a sociedade, né? E é uma relação que a gente tenta evitar ao máximo. Porém, você tem um grupo de pessoas que agem de um jeito, e você entende que elas deveriam agir de outro jeito, né? Aí tem a questão, né, social, tem a questão da vulnerabilidade social do grupo, né, desse grupo, tem a questão legal, tem a questão científica e técnica, né? Tem várias questões transversais, né, à unificação muitas vezes. Então é um trabalho, né, que a gente requer realmente estar muito vivos para não errar, né? Porque a coisa mais fácil que tem nessa arena é você cometer equívocos, né? Cometer, como eu posso falar assim, né? Ir por um caminho, aí você depois vê, não é bem por aqui, né? Deixei de ver isso, como você acabou de falar aqui, mas tem a lei da inovação, né? Ou seja, uma outra questão mais ampla, né? E aí você começa a ter duas questões numa balança, né? E agora eu faço o quê, entendeu? Como é que eu resolvo isso, né? Então, essas questões sanitárias não é só uma questão biológica, né? Um vírus, a doença, Social, não. É uma questão importante. social também, né? E em questões sociais, você não tem uma receita de bolo, né? Então, a questão da legalidade, ela é muito forte também, né? E você Quando a gente tocou num olha ponto de importante, forma mais Daniel, porque, ampla, por né? exemplo, a pandemia, como todos vêm falando, né? A pandemia não é só uma questão sanitária, ela é uma crise sanitária, né? De essência sanitária, mas ela tem aí todo um contexto econômico e social. Então, toda decisão que a gente toma, inclusive Sim, como vigilância sim, sanitária, a gente tem que ter muito cuidado, preocupado também com esse impacto social, né? Quando se vai lá eliminar um risco que tenha que interditar um ambiente, isso vai ter um impacto muito grande. Então, é muito melhor a gente investir em educação, a gente poder informar a população para aderir aos é, protocolos sanitários, né, que não são complicados. Não são complicados. No fundo, assim, se você, por exemplo, se a gente falando aqui da é, pandemia agora, se as pessoas
obedecem o distanciamento social, Comportamento. a utilização de máscara e a vacinação, que é o que tem, né? E a utilização de álcool, então, né, a gente já está aí com meio caminho andado para poder controlar a pandemia. Meio caminho andado. Mas justamente são essas questões que estamos tendo dificuldade, né? E aí vem outra questão, né? Que são os outros países, né, mais pobres que estão muito atrás na questão da vacinação, né? Então, é vacinando 100% do país, que é muito improvável isso de acontecer, que vai resolver o problema. É, pelo que eu estou lendo, parece que não, né? Você tem pessoas vacinadas que se contaminam, né? E se contagiam, né? Que transmitem o vírus, mas tem menos problemas, né? Do ponto de vista de adoecimento, né? E, Mas está lá outro país com a população e, inteira, um continente inteiro, uma África inteira, né? Sem estar vacinada, né? Então, como é que a gente vai resolver a pandemia? Como eu falei, ela só vai embora na hora que a gente acertar. Agora, como é que a gente vai acertar? Essa resposta a gente pode até ter, né, um vislumbre dessa resposta, mas implementá-la é eu poderia difícil, até né? entrar em questões assim, É um muito processo mais amplas, que que vai demorar. seria, né, a questão que a gente vem discutindo ambiental, que deu origem a essa pandemia e que ameaça, né, Pois futuras é, né? pandemias, muito preocupada aí com a saúde planetária. Então, existem aí, né, a gente precisa entrar num pensamento complexo, né, pensamento Aí é sistêmico complicado, para poder é conseguir, extremamente né, linkar todas essas questões. E claro que para esse pensamento sistêmico, a gente pode envolver profissionais de diversos setores e diversas áreas. Não é uma única pessoa que vai perfeito. entender esse complexo. Mas a gente, como vigilância sanitária, né, o que nos cabe, né, que a gente está querendo ressaltar aqui nesse momento, O nosso feijão com arroz, né? Vamos colocar assim, né? é o Nosso feijão com arroz, arroz, né? que eu acho que tem muito que a gente pode oferecer. Técnicas não farmacológicas. É, Né? Uma coisa que eu acho bacana, né, nas nossas ações, e que precisa, né, de outros atores, muito, principalmente a VIEP, o CIEBS, né, avaliar as nossas ações, né? Quais são os resultados das ações não farmacológicas da vigilância sanitária, né? Então, isso é uma boa aposta, começar a investir nisso, né? A fazer vigilância sanitária, porém avaliando os resultados dessas ações, né? E para isso a gente precisa da VIEP, né? Precisa do apoio de outras vigilâncias, né? Para poder investigar os efeitos dessas ações, né? Então, acho isso uma coisa pessoal, né? Que eu entendo que é interessante. importante. E assim, o que muito me orgulha dentro dessa questão de vigilância sanitária é saber que a gente tem ferramentas assim que pode trabalhar nessa prevenção, né, nessa proteção da saúde de uma forma tão mais ampla, né, do que você trabalhar um a um, né, de você trabalhar naquela questão específica do indivíduo. A vigilância sanitária, ela pensa em riscos, né? Muitas vezes a população não faz nem ideia, né? Aquele trabalho seu mesmo, né? Fugindo dessa questão de pandemia, a questão do diagnóstico, Já de diagnóstico, qualidade de imagem. qualidade da Imagine uma imagem, população que faz, né? Um indivíduo que faz um exame, ele vai imaginar que aquele equipamento está descalibrado, que pode estar dando um resultado não, falso positivo não para vai, ele de um tumor. não vai. Infelizmente, infelizmente, né, o consumidor, né, o paciente, ele é extremamente vulnerável, né, nessas relações de consumo, no caso, né, se pensar como mercadoria, né, ou nessas relações de saúde e doença, né, ele é extremamente vulnerável, tanto em conhecimento, como às vezes até na sanidade mental, né, desse paciente, né, ele pode estar tão comprometido que ele realmente ele está totalmente incapaz, né, de avaliar qualquer coisa, né. Então, se tem um público que é extremamente vulnerável, são os pacientes, né, que precisam Agora, de serviços de saúde, né? Até pelo estado Daniel, de pensando doença nisso deles, né? assim, Então, a vigilância sanitária, só para finalizar, né, ela termina sim, sendo o último garantidor, né,
daquele serviço, porque esses serviços são auditados, né, por terceiros, são auditados por seguros de saúde, né, são auditados por médicos, por colegiados profissionais, enfim, né, eles são razoavelmente, digamos assim, auditados, né. E a vigilância sanitária, eu diria que é o último auditor desse processo, né, é o último ator, né, a participar desse processo garantidor, né. Então, se chega na vigilância sanitária, né, o risco, se chegou até ela, né, e ela viu aquilo, é porque vários outros órgãos falharam, né? Várias outras instituições falharam. Então, isso é muito triste, né? Porque é dali para o paciente. Essa é a realidade, né? E o paciente que não vai ser capaz, né, de exigir seus direitos, vamos colocar assim, né? Ele não vai ver o Agora, dano, ele não vai ver o risco. desculpe aqui, É né, complicado. interromper, mas porque me veio aqui uma Ele, ele questão que eu vai, acho ele vai, importante, assim, que, né, se desculpa, pode falar. alguém estiver vendo essa live depois e se a gente pode passar aqui alguma dica para as pessoas, eu fico pensando assim, quantas pessoas, né, chegam nos locais e olham se ali existe um alvará sanitário, né? Então, seria uma dica para a população. Quando frequentar um ambiente, observe se tem alvará Perfeito. sanitário, porque eu faço isso automaticamente. E outro dia eu cheguei num restaurante, né, não conhecia e fui com um grupo de amigos, não foi agora, muito antes da pandemia, inclusive. E aí eles, será que esse restaurante é bom, não é bom? Aí eu falei assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Aí eu fui ver se tinha alvará sanitário. O que você foi ver? Eu falei assim, eu fui ver se tem alvará sanitário. Não me parece coisa muito boa, porque não tem alvará sanitário. Aí falou assim, como assim alvará sanitário em restaurante? Teve uma pessoa que me perguntou isso. Existe alvará sanitário em restaurante? E eu falei, claro, isso, né, é o que determina ali as condições básicas de higiene para esse ambiente estar funcionando. Então, eu tenho esse critério porque eu tenho esse conhecimento. Aí eu faço Todo outra lugar que eu pergunta. frequento, eu olho. Aí, se é uma clínica médica, imagina. Seria a primeira coisa a pessoa olhar se tem um alvará sanitário. Aí eu faço. Mas as clínicas, né, em geral, tem, né? Tem, porque dentro do universo de estabelecimentos tem muito mais restaurantes do que clínicas, né? O risco da clínica também costuma ser maior. Então, em geral, as clínicas têm alvará sanitário, né? Agora, restaurante, o que leva a população a nem lembrar que existe isso, né? Um restaurante. E por que elas têm esse entendimento, essa percepção, né? De não se preocupar e que um restaurante tem que ter alvará de saúde. Tem, tem várias formas de avaliar isso, né? Eu não vou, do ponto de vista técnico, né, fazer essa avaliação, mas do que é que eu vislumbro, né? Bom, alimento é necessidade básica, né? Todo mundo, quando está, digamos assim, né, num aperto ou desempregado, a primeira coisa que essa pessoa pensa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer? Comida. Então você vai fazer comida, né? E eu vou me preocupar com isso, né? Porque se eu me preocupar com isso, quando é que eu vou ter esse alvará de saúde, né? Você tem um contingente muito pequeno de fiscais sanitários, né? E você tem uma enormidade de serviços de alimentação em Salvador, né? Então, não tem pernas para poder ir em todos, né? Então, antigamente, era assim, né? Mudou isso aí o licenciamento eletrônico, né? Melhorou muito essa questão, né? Dessas pessoas estarem licenciadas, né? Então, antigamente, você não tinha você não dava valor, não dava importância, porque você não conseguia ter o alvará. Você não conseguia nem ter a inspeção da vigilância sanitária, né? Você ficava lá funcionando, né? Enfim, às vezes uma biboquinha, né? Você era um MEI, funcionava em casa, inclusive, né? Minha empresa funcionando na minha casa, eu sou um MEI, eu sou boleiro, confeiteiro, trabalho em casa. A vigilância sanitária vai lá como? Não sei. E essa é a massa da população, né? Pode ser até um restaurante que funciona na casa de uma pessoa. Eu, quando morei lá em Campinas, né, quando eu estudava, tinha uma senhora, né? Tinha uma casa gigante, lá em Barão Geraldo, perto da Unicamp, né? E só tem casa gigante lá. Ela pegou a casa dela e transformou um restaurante. Era a casa dela. E aí, faz como? A vigilância sanitária vai lá? Naquela época eu nem pensava em vigilância sanitária, eu nem imaginava.
existia a vigilância sanitária em 97 e 98, né? Pois é, Mas são mas se as questões, pessoas né? Como é que a começam vigilância a ser sanitária mais vai dar educadas conta para desse isso universo? e passam a observar isso, aqueles locais que não têm alvará Perfeito. sanitário passam a não ser frequentados e as pessoas vão buscar o alvará sanitário, né? Embora, embora hoje a questão de E aí, alimentação, a gente sabe eu que está faço um aí link uma com a classificação educação. de risco diferente, que a gente não vai entrar aqui também, né, nesse ponto, mas, de uma forma geral, o que eu estou querendo, né, trazer aqui de mensagem, a nossa live, acho que já está chegando no final. Você vê que a conversa é tão boa, Daniel, a gente precisa conversar mais vezes, entrar mais vezes, trazer tópicos Ah, específicos. sim. Sistemas complexos é comigo Exato. mesmo. Trazer tópicos mais específicos, colocar à disposição das pessoas, fazer perguntas, ver o que, que a gente pode responder. Se a gente não souber responder, a gente vai buscar respostas, né, que possam atender, enfim. Então, e aí acho que a gente vai precisar terminar a nossa live, mas eu queria, né, dizer assim que foi ótimo, ótimo conversar com você. E a gente está aqui, né, como membros da Associação de Fiscais de Vigilância Sanitária. É uma associação independente, é uma associação que está buscando esse diálogo com a sociedade, é uma associação que está tentando mostrar o papel do fiscal sanitário, mostrar, né, todas as atribuições, a responsabilidade que a gente tem com a saúde da população, e como que a população pode também ter acesso a esse conhecimento. Esse ano a gente vai divulgar aí uma série de cursos, né, que a gente possa estar oferecendo também. Enfim, e também deixar as pessoas à Essa é a primeira live, vontade é, Nazaí? também para entrar em contato Desculpa com te a gente cortar. aqui pelo Instagram, solicitar, né, assim, que a gente fale sobre temas específicos ou conteúdos, né, que possam trazer alguma informação útil. Sim, Daniel, pode ficar à vontade. Desculpa te cortar, né? Não, Realmente não foi gentileza da minha parte, né? Eu me empolguei, termino me empolgando e aí, em vez de pedir a voz, né? Vou lá e pau, né? não, você me Esse é o lado compõe. ruim do Daniel, né? Essa live é a Na primeira? Tá verdade, sendo a primeira? Eu a tô um gente pouco teve meio outras lives. por A gente fora, teve assim, uma live desse... no Dia da Vigilância Sanitária, né? A gente já teve outras duas Legal. lives, uma falando sobre qualidade do ar de interiores, outra a gente trazendo a questão das enchentes, né? Fazendo mais uma ação, chamando para uma ação solidária pela Associação de Fiscais. Mas a primeira live que a gente está fazendo, né, falando de questões mais específicas assim do nosso dia a dia com A você, e pandemia, falando principalmente dessa preocupação com esse momento da pandemia agora. A gente sabe que grande responsabilidade no é, controle dessa é, pandemia está com essa adesão dos protocolos sanitários. Então, nós fiscais não podemos ficar calados, né? tem várias questões, né? Eu ainda continuo pensando que temos mais questões do que respostas, né? Infelizmente, né? É um problema difícil, complexo, né? Novo. Do ponto de vista legal, é novo, né? Leis aconteceram em função da pandemia, né? Tem esses decretos. Então, teve o STF que também interviu, né? Então, muita coisa aconteceu na esfera jurídica, né? Vamos colocar assim. Tem a questão técnico-científica, que também é outro redemoinho, né? Muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos, de dúvida mesmo, A né? gente está De trocando o pneu incerteza. com o carro andando. Então, Na verdade ainda né? Porque a gente está conhecendo a doença, está com o carro trazendo, andando, né, todos os exatamente. aspectos de controle dela, tratamento. Então, a vigilância sanitária Informação. também, como todas as outras áreas, está Tá tentando se nesse bolo aí, adequar. né? Nesse bolo, Mas eu nesse acho que cenário, assim, né? eu acho que a gente aí já tira um Tá pouco nesse de, cenário. né, a gente sai um pouquinho na frente, porque como eu brinco né, com as pessoas mais próximas, eu falo assim, olha, para um fiscal sanitário, a gente sempre viveu em pandemia, porque a gente sempre está ligado com todas as questões de risco e Sim. disposição. Então, para a gente, não é difícil, né, Sobre assuntos. adotar e implementar esses protocolos. Ter o olhar não farmacológico, né? Exato. É a nossa ferramenta de trabalho, né? A gente está o tempo todo trabalhando com questões não farmacológicas como técnica para
reduzir, né, para mitigar agravos, né, danos, enfim, né? Então, se tem realmente uma instituição, né, que está realmente na prática, já está há muito tempo nessa prática de métodos ou técnicas não Exatamente. farmacológicas, é a vigilância Métodos, sanitária, né? técnicas não Está pensando e farmacológicas. respirando isso o tempo todo, né? Muito bem. Baseado em comportamento, né? Seja o comportamento de enfermeira, uma CME, uma central de esterilização, como é que tem que ser o passo a passo dela, né? Seja um exame de raio-x, como é que tem que ser o passo a passo desse exame, para chegar na imagem de qualidade, seja na questão comportamental da pandemia, né? Quais são as melhores estratégias para realmente mitigar e evitar a propagação da doença. Então, são tudo questões não farmacológicas, né? Todas elas têm em comum isso, né? É claro que a vigilância sanitária ela está muito delimitada, né, no ramo de atividade dela, né? Produtos e serviços de saúde e de interesse de saúde está muito focada nisso, né? A pandemia ela extrapolou isso, né? Até barreira rodoviária foi feita, né? E aí a vigilância sanitária que vai fiscalizar uma barreira rodoviária, né? Os ônibus, enfim, né? A circulação de pessoas na Exato. praça. Então, ela extrapolou um pouco Eu vou isso, né? agradecer aqui, Daniel, vários colegas que entraram aqui. Gente, obrigada, viu? Não, mas Eu estou vendo aqui 4 a gente pessoas, ó. já. Eu achei que não ia dar Não, ninguém, a né? Deu gente 4, já estou feliz. já Ó, estou aqui entraram vibrando. várias pessoas aqui, falaram, né? Glorinha entrou, Átila, Kátia Drummond, tem aqui Rafa Morim, Bacana. Ime Meine, Eimeide, né? Merim, Bianca Souza, né? Marcele, Dedéa, Bela Nutri, que é Valéria, Átila. Então, assim, vários colegas entraram aqui, ó. Brito, Neuzinha, né? Ítala, Nai Moreira, muita gente. Ney Moura, Ivete, olha quanta gente aqui. Então, não dá Bacana. nem para falar o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer mesmo, né? Glorinha aqui, Edmilton, e aí, Marcelo está dando parabéns aqui, muita gente aqui dando parabéns também. E Ô, obrigada, Marcelo, pessoal. Eu agradeço. quero, né, Obrigadão. conversar com todo mundo aqui. Então, faça aí uma agenda para a gente ir conversando, né, trocando essa. Ó, já que a gente está falando de técnicas não farmacológicas, então a próxima eu sugiro um Já está aí farmacêutico, né? a Para questão. falar um pouco de vigilância sanitária. De como o farmacêutico pode atuar com técnicas não farmacológicas na segurança e proteção da população. Na Exato. sua área de atuação, Então, claro, a né? gente Do já está aí com a farmacêutico, né? sugestão. Então tá, boa noite, viu, Daniel? Obrigada, obrigada mesmo. Você é um colega, tenho muito orgulho de Agradeço, você. Neuzaí. E eu sei que você está Gratidão, aí né? nesse apoio e na associação, muito importante, né? Todas as suas contribuições. Espero que a gente possa sempre caminhar junto, tá? Muito obrigada. Com certeza. Sim, sim. Nós trupica, mas não cai, né? Como dizem, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite aí a todos.